Bem, e o Robinho, hein? Tá aí, ó. O Robinho teve a sentença penal que o condenou na Itália confirmada pela Justiça Brasileira. O Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, validou aí a sentença italiana e agora o Robinho está próximo de ser preso. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com o advogado Bruno José Silvestre. Salve, salve! Salve! E aí, galera do Meteoro, um prazer estar aqui com vocês e vamos trocar uma ideia aí sobre essa situação do Robinho, porque é uma situação não só polêmica, mas agora a justiça está sendo feita, né? Pois é, então é isso que a gente quer saber. O nosso chat aqui, a galera já tá perguntando, eu quero saber de informações quentes sobre esse assunto. Vamos lá, temos um monte de coisa e vamos trocar ideia sobre isso. Primeiro, eu lembro às pessoas que a justiça, como instituição, não é aquele negócio de amarrar a pessoa no poste e achar que está tudo bem. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? O Robinho, ele abusou de uma mulher, é possível falar isso, porque ele foi processado e condenado em todas as instâncias, inclusive na instância especial na Itália. Então ele foi condenado, ou seja, sentença penal transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Só que aí o que o Robinho fez? Veio para o Brasil. Vindo para o Brasil não pode mandar de volta o Robinho lá para a Itália para cumprir pena. Por quê? Porque o Robinho é um brasileiro nato, ou seja, é um brasileiro nascido no Brasil e ele tem esse direito resguardado de não ser extraditado para nenhum outro país. Mas existe uma coisa que é justamente o cumprimento de uma sentença estrangeira no Brasil. E aí eu queria mostrar a primeira fotozinha aí, que é do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é o andamento processual. Vocês vão ver, eu quero mostrar isso na prática para vocês, o que mostra isso aí, olha. Vocês vão ver que está ali, ó, qual é o processo? É uma homologação de decisão estrangeira. Quem é que está pedindo essa homologação? O requerente é o governo da Itália. Ou seja, a Itália veio para o Brasil pedir que o requerido, ou seja, o Robson Souza, que é o Robinho, seja obrigado a cumprir a pena aqui no Brasil. Obviamente que o primeiro pedido, e aí a gente já pode tirar esse movimento aí da tela, mas basicamente esse pedido, o que ele traz? Primeiro, a Itália quer que o Brasil extradite o Robinho para a Itália, mas isso já não é possível. Então, eu já expliquei para vocês por que não. Mas o pedido de cumprimento da decisão aqui no Brasil, aí é possível. Mas aí que entra o ponto nodal desse caso, o ponto mais importante. O Brasil, pela primeira vez, toma uma decisão nesse nível e contra uma pessoa do nível do Robinho. Porque uma coisa que a gente não pode questionar é o seguinte: o Brasil é conhecido como o país do futebol. Qualquer um desses caras que jogou no Real Madrid, que jogou em vários times da Europa, é muito valorizado pelos nossos jovens. Eles são vistos como exemplo. E quando esse exemplo comete um crime absurdo desses, aquele crime é quebrado. Ou seja, a gente tem uma situação de que essas pessoas parece que elas não têm noção do que elas representam. Assim, já é um crime, já é absurdo, mas também tem essa situação. Então, você ter uma pessoa dessa sendo condenada também é mostrar para a sociedade que todo mundo está sob a mesma lei. E a gente precisa que ela valha para a pessoa mais humilde, mas também para o mais milionário. E que o mais milionário lá também seja condenado caso ele tenha cometido um crime. Então a gente tem que analisar essas questões. E aí, nesse caso do Robinho, houve, e aí a gente pode trazer a matéria do STJ, e o que eu quero também fazer um elogio aqui é que hoje em dia os tribunais brasileiros, eles estão com uma equipe de imprensa muito boa, que está traduzindo para a gente o juridiquês. E aí é muito mais fácil você pegar na própria fonte, que é o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, do que você pegar essa informação em um site de notícia qualquer. E aí você vê aí na matéria, olha, o STJ valida sentença da Itália que condenou Robinho por... Aí vocês estão vendo aí o que é, eu não vou falar aqui para não diminuir a quantidade de pessoas que têm acesso a isso pelo YouTube, né? E determina imediato início da execução da pena no Brasil. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer
que o Superior Tribunal de Justiça ele considerou que é válido a sentença italiana, que ela cumpriu os requisitos e que o Robinho pode cumprir a pena no Brasil. Se a gente for mais abaixo na matéria, a gente vai escorregar um pouquinho, tem uma parte que está dizendo aí, ó, transferência da execução da pena permite que o brasileiro condenado no exterior não fique impune. Ou seja, exatamente isso. O cara fugiu da Itália para o Brasil, não pode ser extraditado, então nunca vai cumprir a pena se não sair do Brasil. Não é bem assim. Essa decisão ela muda essa regra. Um pouco mais abaixo está assim, sem homologação da sentença, vítima teria novamente sua dignidade violada. Ou seja, isso aqui é a parte que entra a humanidade também do julgador. Por quê? É aqui que a gente vai tratar desse mérito, dessa situação, que se você não homologa a sentença, você faz com que aquela vítima se exponha novamente a um processo que ela já foi exposta lá. O local do crime foi lá. Quem está tentando se utilizar de subterfúgios processuais é o agressor. Então, essa questão também tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Então, o STJ considerou essa questão também no contexto, né? Aí mostra um pouco abaixo o ministro que divergiu, que eu volto a dizer, os ministros do STJ eles têm muita experiência. É uma questão de ciência humana. Então, pode haver opinião contrária e isso não é nenhum problema, tá? Vamos deixar isso claro. E aí, no final tem assim, como ficou a votação da Corte Especial? Aí tem a votação sobre o pedido de homologação da sentença, a maioria decidiu por homologar a sentença, ou seja, agora ela vale no Brasil. E aí tem a segunda votação, que é a possibilidade do STJ fixar o regime de cumprimento da pena, ou seja, se é regime aberto, fechado, semiaberto, etc., pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que homologa para a execução da pena. Isso aqui já parece um palavrão, mas basicamente é o seguinte, o STJ decidiu, a dúvida era, eu já posso mandar o Robinho para a prisão ou eu tenho que aguardar todos os recursos? E eu tenho que aguardar os recursos para eu fixar depois qual é o regime, se é aberto, se é fechado, se é semiaberto. Ou seja, e aí qual foi a decisão da maioria? A votação da maioria é essa primeira aí, ó. Votaram pela desnecessidade de trânsito em julgado e pela possibilidade de fixação imediata do regime. E é isso. Então, ou seja, aí a gente já pode tirar a matéria e basicamente o que isso quer dizer? Qual é essa grande situação? O Robinho já pode ser preso amanhã. Esse é o ponto. Na verdade, o que já aconteceu hoje? A decisão foi de ontem e foi disponibilizada no dia de hoje. Obviamente que ontem mesmo os advogados já tiveram acesso, mas hoje, para o público em geral, já foi disponibilizado. E aí, o que a gente já tem de novidade? O Superior Tribunal de Justiça mandou que seja encaminhada para Santos com urgência, para a Justiça Federal de Santos com urgência, para início do cumprimento da pena. Ou seja, o Robinho ele pode recorrer dessa decisão. Só que essa decisão ela não vai mudar e ela não pode ser atingida pelos recursos. Ou seja, eles não sugerem a decisão. E aí a gente chega na seguinte situação. O advogado, ou os advogados, né, a equipe do Robinho, entrou com um habeas corpus no Supremo para ele responder em liberdade. Isso aconteceu hoje. Notícia quente. Aí eu já tenho notícias atualíssimas, tá? De minutos atrás. Opa, então já vou entrar aqui com o nosso... Chegou a hora do Breaking News. Exatamente, Breaking News. Vamos lá. Primeiro ponto. O ministro escolhido para julgar o habeas corpus foi o ministro Luiz Fux. Então, ele é quem vai julgar. E nós temos a primeira informação de que foi negado o habeas corpus do Robinho pelo ministro Fux. Tá aí, ó. Ou seja... Tá aí, ele vai cumprir. Exatamente. O que acontece é o seguinte, agora, quais são os próximos passos? Não quer dizer que o Robinho não possa tentar entrar com outros recursos. Ele vai tentar entrar. Mas o grande ponto é, a Justiça de Santos, a Justiça Federal de Santos, já recebeu o ofício do Superior Tribunal de Justiça e vai mandar cumprir a decisão. Agora, resta saber o seguinte, o Robinho tem vários imóveis, tanto em Santos, quanto no Guarujá e etc. A equipe jurídica dele, segundo informações do site do UOL, junto com a Folha de São Paulo, ao que parece, ele diz que ele cumpriria a determinação judicial. Mas aí a gente não sabe. A questão é,
um oficial de justiça determinado por um juiz federal de Santos vai determinar que o Robinho compareça para ser preso. Agora, ele precisa ser encontrado. Então, amanhã a gente já deve ter essa decisão de que o mandado de prisão vai ser expedido, ele vai ser conduzido à prisão se for encontrado, ou se ele fugir, ele vai ser considerado como foragido da justiça. E aí vai ser pior ainda para ele. Então, a situação atual que a gente tem o Robinho efetivamente pode e, inclusive, deve ser preso na data de amanhã. Não acredito que hoje aconteça alguma coisa a mais, mas eu acredito que amanhã já tenha esse mandado de prisão, mas aí eu tenho uma observação. Independente da pessoa que seja, eu não gosto de quando a imprensa tem informação antes da própria polícia, antes do próprio juiz. Provavelmente vai ter gente cercando as casas dele para saber se ele sai, se ele não sai e se ele vai ser preso efetivamente. Mas o que acontece? Não tem problema nenhum ficar lá de tocaia, não é um problema. Mas a questão atrapalhar ou impedir o trabalho da polícia em atuações como essa é uma coisa que eu não gosto, isso acaba prejudicando, como a gente viu no caso da Lava Jato. Então, eu sempre dou a informação e mostro como é a medida de justiça, mas eu também faço essas observações de como devem ser os procedimentos, porque o procedimento faz parte do processo judicial. É isso aí, e no fim das contas, assim, ó, agora, galera, podem ficar aqui nos nossos comentários, aqui o pessoal tá fazendo algumas perguntas, estão perguntando aqui sobre o recurso que ainda cabe para ele. Esse recurso não discute mais o mérito, né? Não discute mais se aconteceu ou não aconteceu, o fato já não é mais esse. Agora é só em questão ao cumprimento da pena? Não. Ele pode, ele vai entrar primeiro com uma coisa chamada embargo de declaração. Ou seja, ele vai tentar rediscutir com a Corte Especial da STJ o mérito. Ele vai tentar rediscutir tudo e ele pode rediscutir tudo nos embargos de declaração. Não é um problema. E aí, após isso, ele vai dizer que alguma lei ou alguma questão foi violada e vai tentar entrar no Supremo contra essa decisão do STJ. Com uma nulidade, mas assim, de não cumprir. Para não cumprir. Exatamente. Só que, juridicamente, eu quero dizer que ele agora está... Eu acho, aí é uma opinião, tá? Isso que eu vou dizer agora, como eu disse, é uma ciência humana, não é uma questão de exata, 2 mais 2 são 4, não é assim. O que a gente tem é o seguinte, o ministro que ele pegou no Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, ele veio do STJ. O nível de conhecimento dele de procedimentos tanto civil quanto penal, é gigantesco. Então, o nível que a gente tem aí de análise jurídica pelo ministro Fux, acredito eu que vai ser absurda. E é basicamente isso. Então, a gente vai ter discussão de mérito, mas acredito eu que ele não vai ganhar esse recurso. São o que a gente chama, às vezes, de um recurso de tentativa, né? Que você sabe a chance, mas é um direito recorrer, então você luta pelo direito do cliente. Tá certo. Aqui acabou de sair a notícia de que a justiça emite um mandado de prisão contra o Robinho, então. Acabou de sair faz 1 hora ali na Globo News. E eu também queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte... Posso interromper? Pois não. Posso interromper no meio da gravação? Olha lá. Notícia de 5 minutos atrás, depois do ministro do STF, Luiz Fux, negar o pedido de habeas corpus, Robinho foi preso pela Polícia Federal em Santos. O ex-jogador está em uma viatura a caminho da delegacia. Então pode colocar o breaking news, Robinho foi preso. Tá aí, ó, Robinho... Olha isso. Robinho preso ao vivo aqui no Plantão do Meteoro, né? Então, tá aí, a consequência chegou, né? Essa menina albanesa, pelo menos, pode contar com isso, que esse agente aí desse crime terrível contra ela aí vai cumprir a sua pena no Brasil. Eu queria só saber uma última coisa, que é o seguinte, meu nobre, que é o seguinte, eu queria saber assim,
o quanto o trânsito em julgado no país de origem, quanto do trânsito em julgado na Itália influenciou aqui. Caso ele tivesse vindo aqui, ainda tivesse recurso lá, ainda tivesse em outras fases do processo, outras fases processuais lá na Itália, como alguns dos envolvidos, no caso, também estão em outros momentos processuais lá na Itália, isso poderia ter afetado essa decisão? Você acha que isso de alguma forma traria algum prisma diferente sobre essa consequência da prisão do Robinho agora? Exato, não, então, totalmente, porque o Brasil ele não pode tomar nenhuma medida sem que haja uma sentença penal condenatória. Como a gente viu ali no início do plantão, o processo aberto pelo governo italiano é de homologação, ou seja, de validação da sentença que existe lá aqui no Brasil. Se lá ainda tivesse recurso, o Brasil não poderia fazer nada. Por quê? Porque ainda cabem os recursos. Então, o Brasil entende que só é possível você fazer um cumprimento de uma sentença caso ela tenha sido transitada em julgado, ou seja, acabados todos os recursos. E também tem um detalhe, uma curiosidade. Vamos supor que o crime que foi cometido lá seja Eu estou falando uma coisa bem absurda aqui, tá? Uhum. Mas mascar chiclete em praça pública. E aí ele foi condenado a 10 anos. Aí veio para o Brasil. Só que o Brasil não pode homologar quando o ato cometido no outro país não é crime aqui. Uhum. Então, o que acontece? Todas as questões, elas são analisadas. Primeiro, se a pessoa teve direito à defesa. Vamos imaginar que fosse uma ditadura que condenasse ele sem direito à defesa. O Brasil não poderia homologar. Uhum. A mesma coisa se não é crime no Brasil. Agora, todos os requisitos estavam cumpridos. Ele teve direito à defesa, ele teve acesso ao inquérito, ele participou de todas as fases do processo e ele, então, perdeu o último recurso na Itália. Então, isso mudou tudo. Ao contrário, por exemplo, de 2 colegas dele lá que sequer foram citados porque fugiram para o Brasil antes. Então, a Itália não conseguiu chamar eles ao processo. Entendi. Eles, inclusive, não vão responder porque fugiram. Entendi. Então tá aqui na tela, então, a notícia da prisão do Robinho. Aqui, ó. Robinho é preso no litoral de São Paulo pela Polícia Federal e vai cumprir pena de 9 anos em regime fechado por estupro. Tá aí, ó. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, decidiu pelo cumprimento da sentença italiana no Brasil. O ex-jogador foi condenado no país europeu por estupro coletivo contra uma albanesa em 2013. A defesa ingressou com habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido. Então, já foi expedido o mandado de prisão e ele tá aí. Essa imagem dele saindo aqui no carro da polícia, já diretamente para cumprir essa pena em regime fechado. Ainda não se sabe aqui para qual presídio ele está indo, mas já foi pego em Santos. Então tá aí, ó, a decisão foi homologada e vai cumprir pena no Brasil. Bem, disso a gente... existem várias coisas, né, Bruno? Porque, assim, enquanto advogado, assim, né, você fica meio... você sempre fica pensando no que, de alguma forma, poderia ser feito para que as coisas fossem homologadas mais rapidamente, para que a situação da vítima seja respeitada de uma forma ainda mais integral, né? Mas, pelo que eu vi nesse caso, é uma grata surpresa da justiça brasileira, né? O que aconteceu no caso Robinho, né? Essa homologação, ela realmente é uma coisa que ela é prevista na legislação nacional, mas ela até o momento parecia algo meio inédito, assim, né? Dentro do nosso... sem precedentes, né? Dentro do nosso ordenamento, né? Exatamente. Até porque também, uma das leis que foram usadas para debater esse caso foi a lei de imigração. E essa lei, ela coloca umas regras, e ela é de 2017. Ou seja, uma lei relativamente recente. E você vê uma coisa curiosa. Como eu falei, o mandato foi expedido pelo STJ e foi para a Justiça de Santos. Olha que impressionante, né? Porque o STJ já mandou para lá e, por exemplo, normalmente um juiz, ele pega num dia, tá pegando no final do expediente, ele manda cumprir no dia seguinte. Ou seja, eu chutaria, né, que seria 6 horas da manhã de amanhã, mas já foi hoje. Maravilha, tá cumprindo, tá ótimo, é isso aí. E a grande questão que a gente tem é a seguinte: as leis no Brasil, elas ainda, principalmente no processo penal, elas precisam de melhorar, tanto para garantir mais defesa às pessoas, tanto também para que situações como essa sejam cumpridas mais rápidas.
O problema é que justamente a galera vota em pessoas de direita, de colarinho branco, que são milionários, e o milionário não faz lei para prejudicar milionário. Ele faz lei para prejudicar o povo e beneficiar o milionário. Tanto é que os crimes de banqueiros e essas coisas todas são com pena mais leve. É um absurdo. Então, assim, para a gente mudar essas coisas, a gente tem que mudar os políticos que estão lá. E a gente tem que mudar o processo penal para que ele evite que pessoas inocentes ou que cometeram um crime de menor potencial ofensivo, elas sejam evitado que elas sejam presas por injustiças, e você garantir que pessoas que tentam se utilizar da lei para ganhar alguma vantagem, elas tenham isso tirado. Porque o que está na lei não é mais ou não é menos. Você pode utilizar os direitos que estão na lei. Só que a gente tem muita coisa para melhorar, para garantir que haja um freio nesse rolo compressor do processo penal, mas que também, por outro lado, você garanta que essas situações vergonhosas de abuso contra uma jovem seja impune. Isso não pode acontecer. Justamente. Então, é importante isso. Sem dúvida. A gente tem um quinhão sempre antiproibicionista, mas por instinto e tudo mais, mas a gente precisa de um direito penal, de um processual penal que evite a impunidade e resguarde a vítima, e acho que é isso que a gente conseguiu ter um belo exemplo aqui, né? Na jurisprudência agora, um grande exemplo tá aí, a prisão do Robinho. Bruno, obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado aí, ó, a galera aqui nos comentários vai querer aí, ó, dar uma cutucada no seu cérebro aqui durante o nosso show do intervalo, a gente segue por aqui, depois eu venho pra me despedir, galera, mas eu vou deixar vocês no show do intervalo aqui junto com o Bruno, quem quiser perguntar pode seguir aqui, esse foi mais um Plantão do Meteoro, hoje com Breaking News e tudo mais, e ainda bem que por um bom motivo. Tá aí, fechamos mais um. Lembre-se aqui, ó, de dar uma olhada no seu QR Code, aponte a sua câmera para cá pro nosso QR Code e entre para o Clube